Queridos irmãos, e com o seu consentimento também, receber o convite do pastor Diógenes, que coordena este setor, e receber também a sua confiança para, nesta noite, ministrar a palavra para todos os irmãos. É uma alegria grande poder rever tantos rostos conhecidos, né? E outros novos também. Deus abençoe seu povo no nome de Jesus. Vamos direto à palavra de Deus. Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia Sagrada e mantê-la aberta no texto que está sendo apresentado para toda a escola bíblica, né? Então os irmãos abram na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. E eu vou aproveitar aqui, enquanto os irmãos estão abrindo, para trazer uma nota explicativa que muitas pessoas ainda confundem na mente. Alguém diz carta, outro diz epístola. Se você falar carta, não erra. Se falar epístola, acerta também. E por quê? Toda epístola é uma carta. No entanto, nem toda carta é uma epístola. A epístola é uma carta com caráter instrutivo. Então, se a carta não é apenas uma comunicação entre duas pessoas, mas ela tem um caráter instrutivo, ela aumenta de categoria e se torna epístola. Esse nome também foi utilizado com os carteiros em uma época que se colocavam as cartas para transportar. Deram o nome também da sua bolsa de epístola, mas isso não é originalmente. Originalmente é isso que eu estou dizendo para os irmãos. E outra coisa mais, quando você lê nos textos das cartas paulinas, quando ele fala, esta carta escrevi, já por carta escrevi, e você vai dar uma olhada no grego, a palavra lá é epístolos. Então, fica como epístola, você acerta, e como carta não erra. Amém? Então, segunda carta e epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Eu quero ler o versículo 14 para dar um suporte de entendimento aos irmãos, ao versículo 15. Na verdade, se lermos desde o início, teremos uma melhor compreensão deste versículo, que é a base do tema para essa escola bíblica. Muito bem. Aqui diz, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Aí ele diz agora numa contrapartida, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E ele continua falando dos mesmos falatórios, conversas e mau uso da língua, quando ele diz nos versículos 16 e segue dizendo, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Aí diz que a palavra desses roerá como a gangrena, entre os quais está Himeneu, Fileto e por aí vai. Então, como parte introdutória, eu devo dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo estava aqui com um cuidado de fazer uma defesa da necessidade de não perder tempo com aquilo que não edifica. E ele dá um apontamento forte naquilo que não edifica, quanto a conversas vãs, quanto a fofocas, e quanto a doutrinas que corrompem. E quando ele trata disso, ele está se lembrando de gnósticos, que acaba desdobrando para um relaxamento moral. E eu quero abrir aqui um parênteses para mostrar para os irmãos a gravidade do gnosticismo nesta época. O gnosticismo
dentre as suas muitas heresias, dizia que Jesus não veio na carne. E se Jesus não veio na carne, ele também não morreu na carne. E se ele não morreu na carne, ele não ressuscitou. Paulo diz que sendo assim é vã a nossa esperança e a nossa fé. E ele mostra uma da outra crença atrelada a isso do gnosticismo, é que a carne para nada presta e Deus não leva em conta valor na carne. Eles dizem isso. E sendo assim, eles dizem que o pecado na carne não tem problema. É uma desgraça grande. Porque quando eles dizem que aquilo que é cometido na carne não tem problema, que não afeta o espírito, ele faz um dualismo entre corpo e espírito, separando os dois. Aí quando ele diz que você, portanto, pode pecar na carne e não afeta a sua vida espiritual, eu acho que foi daí que saiu aquela ideia, irmão, Deus só quer coração. Eu acho que é o mesmo respingo de heresia maligna e diabólica que diz que Deus não se importa com nada na carne. Aí o que acontece? O apóstolo Paulo mostra que através desse caminho que foi tomado, e João também, ele bate contra isso, quando ele diz que Deus é luz e nele não há trevas, ele está falando da característica moral da santidade de Deus. E aí ele está dizendo o seguinte: nós devemos atentar para a realidade de que nós devemos ter a nossa vida com Deus, na carne também cultivando uma vida com Deus. E ele aqui faz um contraponto dizendo: joga tudo isso de lado, porque você vai ter que se apresentar a Deus de maneira que Deus lhe aprove. Amém? É aqui que está o gancho da questão. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Vamos agora para o texto propriamente. Ele diz procura. Então, quando ele usa essa expressão procura, ele está usando uma expressão que quer dizer o seguinte: esforce-se, dê o seu tudo, empreenda esforço, procure, vá atrás, não se acomode. Estão pegando aqui as palavras que significa esse procura? Porque, irmãos, algumas pessoas acham que a vida espiritual e a vida ministerial ela evolui naturalmente. Não é. O que evolui naturalmente é a sua carnalidade, cada dia fica pior. O que evolui naturalmente é a sua carnalidade, é a sua fraqueza. Basta não fazer nada, ela aumenta. Mas vida espiritual tem que ser cultivada. Vida com Deus tem que ser cultivada. Ministério não cresce, não se desenvolve se não houver busca. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Timóteo, o negócio não é muito fácil. E você precisa ter a consciência que você deve se esforçar, ir atrás, dar tudo de si. Para quê, pastor? Para se apresentar a Deus. Amados, daqui a pouco a gente fala sobre aprovado, mas vamos gastar um pouco de tempo sobre essa questão de se apresentar a Deus. Os irmãos já perceberam que nós somos muito tentados a termos um cuidado com a nossa aparência diante das pessoas? Sim ou não? Se você vai, por exemplo, a uma audiência com o governador, no nosso caso aqui a governadora, que Deus a tenha, né? Jesus abençoe sua governadora. Amém. Vamos deixar ela quieta, vamos lá. Você vai numa audiência com ela, ok? Você vai de chinela? Não vai. Você vai com cabelo assanhado? Não vai. Você vai direitinho, não vai? Porque é uma questão de respeito, de honra, de consideração e de uma dignidade, uma correspondência de dignidade. Quanto mais digna é a pessoa perante a quem você se apresenta, com maior dignidade você deve se apresentar. Isso é uma questão de correspondência de dignidade. Agora imagine só, que o apóstolo Paulo está chamando Timóteo, a atenção dele. Se esforce, não seja relaxado, não seja relapso.
mas se dedique ao máximo para apresentar-se a Deus, diante dele e a ele. Amados, alguns de nós, porque a vida cristã que nós vivemos, ela é vivenciada dentro de um âmbito religioso também. Nós não podemos negar que nós estamos dentro de traços religiosos. Verdade ou não, irmãos? Né? Sim ou não? Nós temos uma denominação, nós temos um registro, nós temos um nosso código de conduta, nós temos um estatuto. Nós, de fato, também estamos dentro de uma religiosidade. No entanto, o nosso cristianismo transcende a religiosidade. Claro que isso. No dia que alguém alterar o estatuto da igreja para ser contrário à Bíblia, a gente fica com a Bíblia. Não é verdade? Então nós temos um estatuto que é condizente com a Bíblia, mas isso compõe uma religião. Agora veja só, o ambiente religioso, por vezes, chama-nos a termos mais cuidado com questões materiais do que espirituais, com questões aparentes, além das reais. E por vezes nós somos tentados a querer que os nossos líderes nos vejam bem. E nos descuidamos de nos apresentarmos diante daquele a quem precisamos nos apresentar aprovados. Quantas vezes você se comporta, se veste e se apresenta aqui de maneira que o seu pastor local olha para você e diz assim: é uma bênção. E você mesmo sabe que não está essa benção toda. Hein, pastor Jorge? Eu vou apertar mais um pouquinho. Irmãos, nós vivemos uma época em que o povo está com 2 guarda-roupas, um para vir ao culto e outro para ir para outros cantos. Tá. Que se comporta na presença dos líderes de uma forma e no outro canto de outra forma. E se fosse apenas diferente, estava até bom, mas é oposto. Concorda na frente e discorda por trás. Mas se você buscar apresentar-se a Deus aprovado, não dá problema, porque o crivo de Deus é mais fino do que o dos homens. E se você passar no de Deus, no dos homens você passa folgado. O Senhor Jesus está aqui dirigindo o apóstolo Paulo para dizer: procura apresentar-te a Deus, diante de Deus, como aprovado. A palavra aprovado, ela vem de um termo grego chamado dokimos. E a palavra dokimos, ela é relacionada a dinheiro. No sentido de que naqueles dias se usavam moedas. E as moedas, elas tinham marcas, elas tinham formato e tinham peso específico. Algumas delas tinham apenas peso e formato. Algumas delas não tinham impressão. Era moeda apenas para se comercializar algo. Não era moeda como a moeda de César, que Jesus mandou olhar assim: o que é que está escrito aí? O que é que tem nela? Não, tem o rosto de César, então dê a César o que é de César. O mundo antigo não só foi dominado por Roma, e não só foi aquela época. Houve épocas em que as moedas não tinham tanto emblema, mas elas tinham um formato, isto é, um desenho, e elas tinham um peso. O cidadão que era chamado de dóquimo, ele era aquele que apurava a realidade da moeda. Ele pegava a moeda e dizia se a moeda era verdadeira ou não. E o que fazia daquela moeda não verdadeira? Bom, não aprovada. Ela bastava não ter o peso certo. Só que quem é que tem na mão a toda hora uma balança de precisão? Ninguém anda. Quem tem balança de precisão é o aferidor de moedas. Mas eu e você que anda na rua, que compra para lá e para cá, não vai estar com o aferidor. E o que é que as pessoas, irmão Roberto, faziam? Muitas pessoas pegavam, pastor, aparavam um pedaço da moeda, boleava de novo, ela ganhava um formato parecido, e com aqueles pedaços de muitas moedas, não era somente uma, eram muitas que eram cortadas, depois boleadas, e aquela quantidade de cortes de pedaços de moeda dava para fundir
e fazer mais moeda. Então, de tantas moedas, aparecia mais uma moeda. A cada tanta surgia mais uma. E o sabido, não estou dizendo de sábio, o sabido, trapaceiro, ele fazia esse tipo de coisa para aumentar o seu volume de moedas, a quantidade de moedas, e ter uma relação, uma comercialização escusa, reprovada. Bom, sabedor disso, o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, meu filho, procure apresentar-se a Deus aprovado, isto é, verdadeiro, sem faltar pedaço, sem estar burlado, sem engano, original, no padrão. Se apresente a Deus no padrão certo. E agora chega-nos o entendimento seguinte. Bom, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, quer dizer, reconhecidamente correto, porque em contrapartida, lá na frente, ele usa a expressão réprobo. Quando você encontrar na mesma carta a expressão réprobo, é a palavra ao contrário de aprovado. Enquanto que a palavra grega para aprovado é dóquimo, para réprobo é adóquimo. O camarada que foi cortado, que foi feito a outra, que deu origem à adulteração. Então veja, procure se apresentar a Deus de maneira que Ele lhe aprove, que Ele diz assim: você está no peso certo, você está na medida, você está no padrão. Agora eu pergunto, eu posso lhe dar uma nota, posso ou não posso? Eu posso olhar para vocês e dizer assim: está no padrão, posso? Mas eu posso me enganar. Será, pastor, que eu posso me enganar? Pode. Pastor Jorge pode se enganar. O senhor pode se enganar, pastor Martim? Quantas vezes a gente indicou alguém para o ministério, daí a pouco deu tudo errado. A gente pensava que ia ser bom e deu errado. É maldade da gente? É não, é porque a gente enxerga até onde pode ver. Mas eu vou te falar uma coisa: o conhecedor dos corações está aqui. O Senhor Deus, Ele é o conhecedor dos corações. Se lembram quando houve a vacância do lugar de Judas? E os discípulos se viram numa situação que buscaram ter o substituto no colegiado apostólico. Se lembram disso? Como é que foi que eles fizeram? Fizeram uma oração a Deus, dando a Deus uma designação que é própria dele. Como é que foi que eles fizeram? Eles oraram assim: ó tu que conheces os corações. Então quem sabe de fato quem está bem e quem está mal é Deus. Ele sabe sim ou não? Sabe. Agora, aquele que sabe, é perante ele que eu devo me apresentar. Amados, nós temos aqui dois pontos que o apóstolo Paulo apresenta como apresentar-se a Deus aprovado, sob dois aspectos muito importantes. Você está com a Bíblia aberta? Veja aí quais são os aspectos sobre os quais devemos nos apresentar a Deus aprovados. Primeiro, como um obreiro, e a palavra aí obreiro, eu vou chamar aqui a originalidade do texto. A palavra obreiro é uma palavra grega chamada ergates, de onde vem a palavra ergon. E a palavra ergon é trabalho, obra, feita com a mão, de forma esforçada. Então veja só, ergates vem de ergon. Ergon significa um trabalho feito de forma esforçada. E o que é o ergates? Aquele que faz essa obra esforçada. Então veja que nós não estamos aqui à procura de título. Não se apresente diante de Deus com título, mas com um trabalho, como um trabalhador, como aquele que está metendo a mão na massa. Não é como aquele que está olhando e dizendo: vai, faz aí, vai na minha vez, faz por mim. Não, é aquele que mete a mão e faz. É aquele que participa. É aquele que dá o seu suor.
e dá o seu sangue, e às vezes mistura o suor com o sangue, aí é que fica bom. Aleluia! Então, primeiramente a ideia, procure apresentar-te a Deus como aquele que está fazendo. Só que não apenas fazendo, ele especifica uma qualidade do fazedor. E que qualidade é? Aquele que está fazendo, mas sem ter motivos de se envergonhar. Porque tem gente, irmão, que participa do trabalho, executa o trabalho, mas moralmente é incorreto. É trabalhador que é uma beleza. Não tem gente que é assim? Pode mandar que ele é trabalhador esforçado, mas quando você vai ver, o caráter da pessoa é ruim. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o negócio não é simplesmente fazer, mas aquele que faz, que seja digno de honra, que seja respeitável, que não tenha motivos de que se envergonhar. E agora entra outra característica, nós vamos ler adiante, nós vamos ler uns 2 versículos que falam isso que eu já estou dizendo. O apóstolo Paulo ele fala isso que eu já estou dizendo. Bom, e o que é? É a questão do caráter. Nós precisamos, irmãos, a todo custo, colocarmos o nosso caráter para ser trabalhado por Deus. E eu quero trazer aqui umas informações importantes. Preste bem atenção. A formação do caráter de uma pessoa passa por várias fases. Se você quiser anotar isso, é muito importante. Inclusive, está bem comentado num livro que eu escrevi chamado Liderança Eficaz em Tempos Difíceis. Eu falo sobre a questão da formação do caráter. As bases, isso é muito interessante, as bases do caráter de uma pessoa, as bases, são lançadas até os 7 anos de idade. Então, o garotinho de até 7 anos de idade, ele está tendo as suas bases de caráter sendo lançadas. Depois dos 7 anos de idade, o caráter dessa pessoa começa a ser construído. Quando chega aos 20 anos de idade, o caráter está praticamente formado. Significa dizer que quem a pessoa haverá de ser, já é. Depois daí, muda muito pouco. E pode mudar sob 2 aspectos. Que aspectos, pastor? Isso é muito sério que eu vou falar agora. Muito sério mesmo. 2 coisas podem alterar um caráter já formado. 2. Primeira, sofrimento. Como é, pastor? Um acidente, uma doença, uma perda, um abalo emocional, que lhe cause um aprendizado, isso pode trazer uma mudança de caráter. Pastor, eu não queria passar por isso não. Qual é a segunda opção? Vou dizer a segunda opção qual é. Olhe para cá. Está aqui, ó. Isso aqui, ó, palavra de Deus. Isso transforma caráter. Isso muda caráter. Isso desmantela e constrói de novo. Glória a Deus. Então a minha sugestão é que você tenha encontros profundos na presença de Deus, experiências profundas com Deus, a ponto dele moldar e mudar também o seu caráter. Amém, meus irmãos? Amém? É por esse motivo que Jesus gasta tanto tempo com os seus discípulos falando palavra, trazendo os princípios que estão lá no Antigo Testamento, aplicando a eles, trazendo aquelas palavras que o Senhor Deus já havia falado, e ele dando aplicações a tudo aquilo, porque aquilo era Deus, era Jesus trabalhando o caráter dos discípulos. Os irmãos notam que o apóstolo Paulo faz questão de tudo aquilo que ele escreve ser fundamentado naquilo que Deus já havia falado. Tudo quanto o apóstolo Paulo ensina é a base da palavra que já existia, ele apenas aplica. E o porquê ele faz isso? Para que os crentes tenham seu caráter construídos em Deus. E os obreiros, muito especialmente. Veja que ele pega pesado com Timóteo. Ele pega pesado com quem? Com Tito.
Ele vai apertando com força. Quando o apóstolo João escreve a carta, e ele trata com Gaio, Demétrios, Diótrefes, é assim o nome? Já fugiu aqui. Bom, nós encontramos todo obreiro, ele é tratado pela palavra. E se nós não nos deixarmos tratar pela palavra, nós seremos envergonhados pela nossa própria natureza. Porque de nós mesmos só existe fraqueza. Ou você está pensando que de você tem coisa boa? Nós somos inclinados ao pecado. Existe uma maldade residente dentro de nós. Quando Tiago escreve sobre isso, ele diz, chama de própria concupiscência. Ela está aqui, é própria. E ele diz assim, olha, cada um é tentado, olha o que ele fala, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Você está pensando que o maior elemento de tentação que existe é externo? Não, externo foi para Adão, externo foi para Eva. Hoje o externo só coopera, porque desde que o pecado foi praticado por Eva, a natureza de ambos foi alterada, eles pecaram. O pecado começou a ser latente dentro deles, e eles já têm uma inclinação ao pecado. Basta sair da fase da inocência, ele entra em evidência, e a nossa inclinação é para a carne, é para o pecado, é para a desobediência, para coisas dessa natureza. Daí existe uma necessidade de se praticar algo que, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5 e versículo 16, ele dá a receita de viver bem com Deus. Quem quer a receita? Está escrito lá, capítulo 5, versículo 16: andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Amém, meus irmãos? Então veja que aqui ele está dizendo: procure apresentar-se a Deus aprovado. Um trabalhador, um obreiro, apresentar-se a Deus aprovado, quer dizer, tendo um reconhecimento de aprovação de Deus, sendo um obreiro, isso é aquele que faz o trabalho dedicado, esforçado, mas que ele está com um caráter construído em Deus, por isso ele não se envergonha, não tem motivo de se envergonhar, ele não vai passar vergonha. E eu preciso lhe dizer aos irmãos que é mais importante, é prioridade o caráter antes da própria obra. Os irmãos querem conferir isso? Abra aí na mesma epístola, no capítulo 3, e versículo de número 16 e 17. Veja lá, por favor. A mesma carta, no capítulo de número 3, versículos 16 e 17. Tem alguém que pode ler? Bem forte. Deixa só uma paradinha aí. Pode ficar em pé que a senhora vai continuar. Toda a escritura divinamente inspirada, a palavra toda a escritura, está resgatando a ideia das escrituras veterotestamentárias, portanto do Antigo Testamento. E ele agora está colocando em questão as escrituras que estão sendo feitas agora por ele, por Lucas, por João, por Marcos, por Pedro. Ele está chamando as duas escrituras, as escrituras antigas, já prevalecentes e consideradas como palavra, mas essa agora que também vem sob inspiração de Deus, portanto ele diz toda, isto é, esta também é. Toda a escritura, ela tem proveito para 4 verbos, e em outro momento eu poderia comentar aqui sobre esses 4 verbos, que demandaria significativo tempo: ensinar, redarguir, corrigir e instruir. São 4 padrões de aproveitamento da palavra de Deus. Agora veja só, diz para quê? Diga lá, minha irmã, depois da palavra para quê? Para quê o quê? Muito bem, agora diz o versículo 17: para qual é a finalidade? Peraí, agora veja qual é a finalidade. A palavra de Deus, ela trabalha você. Veja só que ela constrói o caráter, instruindo, corrigindo, redarguindo, ensinando. Ela trabalha o seu caráter com todos esses verbos. Amém? Qual é a finalidade? Agora vamos lá de novo, para quê?
Muito obrigado. Olhem para o telão, por gentileza. Eu nem sabia que a Bíblia estava aqui na minha retaguarda. Agora eu vou olhar para ela. Olhe para o telão. Finalidade, para quê? Então, a palavra de Deus, ela trabalha o caráter, ensinando, redarguindo, corrigindo, instruindo, ok? Ela trabalha o caráter sob esses verbos, através desses verbos. Qual é a finalidade? Para que o homem de Deus seja, fale, seja o quê? Perfeito. Você acha que isso aí é o quê? Isso aí é o trabalhar do caráter. É o aperfeiçoamento do homem de Deus. O aperfeiçoamento do homem de Deus, isto é, tornando o seu caráter elevado, para que ele seja perfeito, para que o seu caráter seja construído em Deus. E quem é que faz isso? É a palavra de Deus. Por isso, nós estamos numa escola bíblica de obreiros. Daí a importância que o pastor Jorge está despertado por Deus de reunir os obreiros para ter sempre, periodicamente, uma instrução dessa. E agora vem com a temática dessa. Porque ele enxerga o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é a palavra que nos trata. Só que ela não nos trata apenas num evento como esse. Num evento como esse nós somos despertados. É a partir de agora que o senhor e a senhora vai se dedicar mais à palavra, para que ela lhe corrija, para que ela lhe redargua, para que ela lhe ensine, para que ela lhe instrua. Irmãos, o obreiro que não tem contato diário com a palavra, ele está fracassado. Não tem como você ter identidade com o Deus da obra, se você não é tratado pela palavra deste Deus. Pastor, porque a minha vida é muito corrida e eu não tenho como. Não fale uma coisa dessa que é capaz de você receber um castigo. Nunca mais diga isso, pelo amor de Deus. Nunca mais diga que você não tem contato com a palavra por falta de tempo. Porque se no seu tempo não há tempo para Deus, é sinal que você está fora da direção de Deus. Não me diga que ama a Deus. Não me diga que ama a Deus se você não lê a palavra dele. Não me diga. Porque Jesus, ele falou o seguinte: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. E como é que você vai guardar a palavra que não conhece? Como é que você vai guardar a palavra que não ouve, com a palavra que não lê, a palavra que não conhece, que não se apropria dela? É esta palavra que nos trata, ela que nos corrige. Todos os dias quando leio a Bíblia eu sou corrigido por ela. Todos os dias quando eu leio a Bíblia eu sou alertado por ela. Todos os dias quando eu leio a Bíblia eu sou instruído pela palavra. E se você me diz que não tem tempo, então você faz o seguinte: desligue seu telefone que vai sobrar tempo. Glória a Deus, misericórdia. Irmão, tem pessoas que se acordam de madrugada para assistir competição esportiva, mas nunca passaram a noite toda lendo a Bíblia. Recentemente houve no país, na França, Olimpíadas. Durante um mês, teve mais crente com hora de Olimpíada do que o ano todo de Bíblia. Então não venha me dizer que você não tem tempo. Você não prioriza o seu tempo para Deus. E aqui nós vamos caminhar um pouco mais. Quando ele diz, para que o homem de Deus seja perfeito. Então, a palavra primeiramente ela trata o caráter. Depois ela lhe qualifica, veja, e perfeitamente instruído. 2 pontos já foram. Veja, primeiramente a palavra trata o seu caráter. Depois a palavra lhe qualifica. Para que o homem de Deus seja perfeito. Para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído. Quer dizer, ele lhe qualifique. Primeiramente Deus lhe trata, depois lhe dá condição de trabalhar na obra. Agora somente depois é que vem a própria obra, para toda boa obra. E a palavra obra aqui é aquela palavrinha que eu falei no início, chamada ergon. Então aí você vai trabalhar com força, aí você vai trabalhar com dedicação. Oh, glória a Deus. Então estamos aqui diante de um texto sagrado que diz: procura, se esforce. Para quê? Para apresentar-te a Deus de maneira que seja Deus que lhe aprove. Aquele que lhe conhece, aquele que conhece você melhor do que você mesmo, ele lhe aprove.
Como quem? Como obreiro que não tem de que se envergonhar, isto é, com um caráter construído em Deus. E agora vem a segunda parte, a segunda modalidade em que Deus nos aprova e deve nos aprovar, que maneje bem a palavra da verdade. A palavra manejar é uma outra palavra grega chamada de ortotomeu. E ortotomeu significa fazer um corte reto. Isso era utilizado para os construtores, numa época em que se construía muito com blocos de pedra, em que então as pessoas pegavam os blocos e cortavam reto, para que eles se encaixassem no lugar, para que houvesse um encaixe perfeito. Dos aspectos mais interessantes da construção de antigamente é que existiam encaixes. Só para os irmãos terem ideia, construções antigas dos incas, dos maias e de outros construtores egípcios, existia um tipo de construção chamada de justaposta. O que é isso? O corte era tão perfeito que ele se encaixava. Não cabia nem uma folha de papel no meio. Isso é o quê? Corte reto, corte perfeito, corte com habilidade. E o apóstolo Paulo está pegando essa ideia para dizer o seguinte: aquele que tem um caráter construído em Deus, ele vai usar a palavra corretamente, vai ministrar a palavra de forma correta. Irmãos, a cada dia eu estou mais espantado, eu vou falar isso até com lamento, eu estou a cada dia mais espantado com pregações absurdas, de pessoas que ocupam o púlpito para fazer um estardalhaço, que ninguém entende nada do que está escrito na Bíblia. É tudo invenção. Pega um versículo, distorce o versículo para dizer o que ele quer, o que ela quer. Aí faz um sapateado, um caqueado maior do mundo, e depois de 3 pulos, 3 gritos, nosso povo é muito emotivo, desculpa a expressão, vai na onda, depois diz que foi uma bênção, e quando termina tudo, um olha para a cara do outro e diz: como é que foi o culto? Aí você só sabe dizer assim: foi uma bênção. Aí você diz: e ele falou sobre o quê? Mas foi uma bênção. E ninguém sai de lá melhor, ninguém sai de lá mais edificado, ninguém sai de lá mais crente, ninguém sai de lá mais santo, ninguém sai de lá corrigido, erguido, redarguido, edificado, instruído, em nada. Eu posso dizer que manejou bem a palavra? Irmãos, a palavra de Deus ela tem que ser pregada como ela é. Não precisa de subterfúgio, não precisa de manobras. Irmão, se eu manobrar a palavra para aquilo que ela não está dizendo, eu estou pregando qualquer coisa menos a palavra. E o compromisso que Deus tem é com a sua palavra. Amém? Olha, irmãos, esse mesmo apóstolo Paulo, na sequência, depois que ele disse isso aí que a gente leu, o próximo versículo, veja lá o capítulo 4, versículo 1. Veja lá. Ponha por gentileza no telão. Na sequência nós lemos o 16, capítulo 3, 16, 17. Agora vamos ler o capítulo 4. É a mesma carta, é o mesmo assunto que ele está falando. Ele não foge do assunto, é o mesmo assunto. Olha o que ele diz. Você sabe que a palavra conjurar-te, que significa assim: eu estou te chamando a um juramento. É o que ele está dizendo. Ele acabou de dizer assim: a palavra de Deus ela trata o caráter, equipa, prepara, qualifica para o trabalho. Aí ele agora vai falar que trabalho é. Olha que trabalho é. Ele diz aqui: conjuro-te, quer dizer, eu te chamo a um juramento. Diante de quem? Leia, diante de quem? De Deus. Olha qual é a segunda testemunha de quem? Eita, peraí, ele está chamando a você fazer um juramento diante de 2 testemunhas. Olha lá, ele está chamando você a fazer um juramento para fazer um exercício diante de 2 testemunhas. Qual é o exercício? Diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, ele especifica o que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda do seu reino. As vírgulas saem do meio e agora vem agora o que ele está chamando o juramento. O que ele está chamando? Está aí. Diga, o que ele está chamando a jurar? Opa, que pregues a... Irmão, vem cá, você vai pregar a palavra diante de 2 testemunhas. Está lá em cima no versículo. Quais são as testemunhas? Deus e Jesus. Agora eu pergunto:
Quando você vai pregar, Deus e Jesus pode assistir a pregação e dizer assim: é desse jeito, meu filho, continua. Dá para eles dizer isso? Irmãos, eu tenho visto umas coisas que Deus não olha assim e vai: eu não estou nisso não. Não me meta nesse negócio, que essa pregação eu não estou dentro. Sim ou não, pastor? Tem cada coisa louca. Eu estou aqui me segurando para não contar nenhum testemunho. Mas eu já tive, irmão, diante de um negócio que escabrioso, de deixar a gente arrepiado. Imagine o que é um camarada pegar um microfone para dizer: não, porque aqui Deus está me revelando que tem uma pessoa assim assado e venha cá você. Ele era para estar pregando a palavra. Que a palavra de Deus, ela revela quem você é, quem você não é, o que tem que ser. Aí chama aqui, pega uma folha de papel, bota na cara do camarada e esfrega assim. Aí, e depois que esfregou na cara dele, aí fez uns desenhos e disse: ó, isso aqui é o mapa do lugar onde você vai agora para ir lá desmanchar o negócio que fizeram contra você. Irmão, pelo amor de Jesus. Eu digo: pronto, virou centro espírita e é de macumba mesmo. Não me venha com um negócio dizer que isso é pregar. Não, se Deus te chamou para pregar a palavra, abra esse livro, leia esse livro, explique esse livro e aplique esse livro, que é a palavra. Pare de fazer exceção espírita. Sim, senhor. E é cada interpretação, meu, misericórdia. Lê um versículo, vai-se embora, dá um nó no texto, quando volta, ninguém mais entende mais nada, a confusão está feita. Mas aqui o apóstolo está dizendo: eu estou lhe chamando, ó Timóteo, eu estou te chamando a fazer um juramento, para você exercitar a pregação diante de Deus e do Senhor Jesus. E o que é que você vai fazer durante a pregação? Redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade. Não desanime, esteja animado nessa expressão. E doutrina. Aí ele diz mais, viu? Que vai ter gente que vai achar ruim, mas o seu compromisso é com Deus. E como é que diz o próximo versículo? Porque virá o tempo em que não sofrerão. A palavra sofrerão, para você entender melhor, troque pela palavra suportarão. Aí você entende. E não suportarão a sã doutrina. Vão ficar irritados quando você começar a falar a palavra como ela é. Mas tendo comichão nos ouvidos, dá uma coceira, uma vontade de ir embora. Amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Gente que faz aquilo que lhe agrada, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela por um comportamento reprovável. Aquele que prega a palavra precisa viver a palavra. Eu fui pregar em um evento, uma escola bíblica de obreiros no Japão. Quando eu terminei de pregar ali, aí os obreiros se reuniram e disseram assim: glória a Deus. Até que enfim, alguém que falou a palavra. Os irmãos estavam muito alegres pela mensagem que tinham recebido. E nós sabemos que é um pastor que pastoreia a igreja, que tem responsabilidade. Não é um desses que ficam por aí perambulando, sem ter vivência com pessoas, tratar pessoas, ouvir pessoas, que cuida de pessoas, que pastoreia pessoas. E eles entenderam, irmãos, que ali estava um homem de Deus, pregando a palavra de Deus, mas que cuida de um povo, que não é apenas alguém que chega para fazer um estardalhaço e vai embora, como se fosse um artista de teatro que sobe num palco, representa e depois é só conversa. Aí eu chamei assim, digo: irmão, por que o senhor está falando isso? Ele disse: não, porque eu pastorei uma igreja a tantos quilômetros daqui, a tão distância, e lá no lugar onde nós estamos, participei de um evento. Ele não estava se referindo ao pastor presidente que nos levou. O homem lá é muito responsável, o pastor conhece o pastor Jessival. E ele disse: participei de um evento que foi trazido por outro obreiro assim assado, e trouxeram desses pregadores do Brasil, que pulando num pé só, e lá vai aquele ai, é um espatifado maior do mundo. Mas que depois do evento ele botou uma família toda a perder. Com comportamento, se eu trouxer os detalhes aqui, vocês se escandalizam. Irmãos,
A palavra de Deus, quando o escritor aos Hebreus diz, eu quero ler esse texto, porque esse texto é muito forte. Semana passada eu vi o pastor Martim na reunião dos obreiros citar este versículo. Aos Hebreus 13:7. E aqui eu começo a terminar a minha mensagem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quem fala a palavra, que viva a palavra. O que Jesus teve de respaldo da sua fala é que a sua vida correspondia à sua palavra. Os escribas e fariseus falavam aquilo que não viviam, diziam da vida dos outros, mas não vivenciavam a palavra. Quando Tiago escreve sua carta, ele diz: assim falai, 2:12 de Tiago, assim falai, assim procedei. É assim que é a vida do cristão. Por isso, aqueles que vão fazer a obra de Deus precisam ter primeiramente o caráter tratado pela palavra, serem qualificados pela palavra, para somente depois falar a palavra. A palavra de Deus é o instrumento ou a ferramenta mais importante que há para todo aquele que trabalha no reino de Deus. E você pode dizer: pastor, aquilo que o senhor está dizendo é referente aos pregadores, aos presbíteros, aos dirigentes de congregações, aos pastores. Não, eu estou falando para todos aqueles que fazem a obra de Deus. A senhora é o que? Regente de um conjunto? Experimente resolver um problema dos componentes do conjunto sem usar a Bíblia, para ver como é que a senhora resolve. Começa o nó. Se você tiver Bíblia para desarticular o nó, você desarticula. Se não, aumenta. Seja qual for a área que o senhor e a senhora trabalhem no reino de Deus, saiba que a senhora e o senhor irá produzir e trabalhar com mais eficácia, com maior produtividade, se estiver com a Bíblia na mão, na vida, no coração e na sua boca. Que Deus nos abençoe.